não existe. Deixa eu pegar a tua terceira e última parte. Não, a última nesse caso, porque você está ainda escrevendo, né, cara? Qual que é o nome da terceira? Bateria Bitcoin. Que é isso, tudo que a gente falou até agora é realmente só para construir o contexto para o pessoal entender e estar pronto para ler o resto sobre o Bitcoin, assim, senão... Opa, segunda... procura a bateria Bitcoin que talvez apareça, que é a terceira sessão. Ralf, é isso aí, cara. Mesmo que exista esse ouro, eles são frutos de espólio, cara. Fruto de roubo, fruto de invasões. Aqui, bateria Bitcoin. Agora a galera vai adorar. Vladimir Pudim. E o outro lá que escreveu. Eu assinava com esse nome antes, mas Pudim era o dog... O que foi? Tava o teu nome lá, mas era outra, parte 2 de novo? Então, é que eu criei um Medium para publicar os textos autorais, assim. Mas aí sei lá, ainda aí tem 2 espelhados que são meio que a mesma coisa, que era só para separar um Medium que é só meu e um Medium que é tudo. Os ouros daqui estão lá, a gente vai encontrar lá nos cofres da Inglaterra, da Espanha, de Portugal e tudo mais. Que, enfim, é resquício dessa história do passado, né? Depois eu esqueci de fazer essa pergunta, o porquê do Leta, depois você me conta. Puta, o Leta tem a história mais... Meus pais cantavam uma música para eu ninar quando eu era um bebê, que era, sei lá, o meu nome, Leta, viu uma borboleta. E aí era uma coisa de infância? De infância, assim, de infância. E, sei lá, minha irmã uma época foi casada com uma outra pessoa que tinha o mesmo nome que eu, então meu nome morreu na minha família. Eu fiquei só com o apelido de infância. Que legal. Eu fiz uma live há umas 2 semanas com um empresário, que é meu primo, lá de São Paulo, que exatamente a ideia era conversar com um no-coiner, um cara que não sabia nada disso, mas um empresário super bem sucedido, e o cara que gosta enfim, ele é um cara mais conservador, e não via motivo para investir ou se expor em Bitcoin. E aí ficou aquela coisa assim, no início da live eu já fiz um disclaimer, falou, nós somos primos e vai sair o nome dele é Valdo, né? Vai sair um Valdinho aí no meio, vai sair um Betinho, porque meu pai era Beto. Meu pai era Humberto, que ele era o Beto da família, e eu era o filho dele, eu era o Betinho, ficou para sempre. Então a família, todo mundo da minha família me chama de Betinho. Cara. Aí, normal, né? Aí eu falei, pô, cara, consegui agora, depois de velho, segurar isso aí, vem meu primo no ar e me estraga. Mas foi legal, foi bem legal. Fica aqui o convite de novo para quem quiser assistir. Foi uma live bem legal com o Valdo Neto, Valdo Nunes Neto. No final, acho que consegui plantar uma semente de curiosidade para ele. Ele gostou de alguma coisa ali. E quem sabe, né? É uma pessoa extremamente bacana, inteligente. Eu acho que ele que tem espaço ali para ele se interessar ainda. Eu, inclusive, mandei esse teu artigo lá para ele. Vamos ver se ele vai ler. Esse artigo aí é bem... É um artigo que é legal, mas é denso, né? Vamos falar assim que tem um... É denso porque, para quem for buscar Bitcoin, vai receber Bitcoin agora na terceira parte, mas precisa dessa base. Eu considero que sim, mas é isso. É para alguém que tem uma baixa preferência temporal, né? A pessoa que é imediatista, ela quer olhar os gráficos e alguém prometendo lucro rápido. Então, depende de como a pessoa está pensando e como ela se propõe a lidar com a informação. Então, cabe a essa galera que está aqui agora, depois, espalhar essa aula que o Leta está dando hoje aqui para a galera pensar um pouco diferente sobre o Bitcoin. Né? Fica aí para todo mundo. Deixa eu seguindo aqui. Olha aqui, ó. Bitcoin. Essa frase é muito boa dele. Foi aí que te deu o clique? Ele Bitcoin tem uma mais específica que ele fala de bateria que eu não sei onde tá. Eu ouvi em alguma podcast, mas puta, ele tem frases maravilhosas, né? Um cara muito bom de analogia. Esse é o nosso bate-papo, vai para o podcast. Então, deixa eu só ler a frase aqui. Bitcoin é o sistema mais eficiente da história da humanidade para canalizar energia através do tempo e do espaço. Quem estiver ouvindo no podcast, assista o vídeo, porque tem muita coisa de imagem aqui que a gente conversou, então não vai ter muito sentido.
Muito bem. Opa. Outra frase do Michael Saylor que precede aqui. O que fizemos foi criar um sistema onde posso tirar 100 milhões de energia monetária, posso colocá-los na rede Bitcoin. Ele ficará parado por tanto tempo quanto você puder imaginar e não haverá perda de energia. Essa é a genialidade do Bitcoin. É bem isso, cara. Impressionante as frases dele, eu adoro, cara. Bom, aqui você entra, então, com toda essa base dada, você entra exatamente no ponto do Bitcoin. Então, vamos conversar sobre Bitcoin agora, tendo toda aquela base energética que a gente estava falando, para entender como que ele se encaixa nessa parte da bateria Bitcoin. Né? No fundo, eu vou entrar na parte bateria em específico um pouco depois. Eu faço primeiro uma contextualização para o pessoal entender todo o processo de criação do Bitcoin, quem são os cypherpunks, como... Não sei, no fundo, assim, para discutir a bateria Bitcoin, você também precisa discutir todo o Bitcoin. Então, eu discuto a mineração, o Proof of Work, o que é o Proof of Work, como você valida as transações, sabe? Toda essa parte mais... sei lá se técnica é a palavra, mas mais o conceito de como funciona realmente o Bitcoin e a rede é importante discutir, assim. Ó, isso aqui é bem legal. Você está falando sobre prova de trabalho e aquilo que ela... quando você tem um resultado de algo, e aqui tem uma imagem de uma pessoa escalando uma montanha e tem uma imagem de uma bailarina. Você sabe que aquele resultado dela, daquela pessoa, não veio sem o trabalho, sem ela ter gasto muita energia se preparando para aquela situação, ou simplesmente gastando energia para produzir um resultado. O resultado, no caso do cara escalando, é que ele tem capacidade de escalar, coisa que eu não tenho. Eu não tenho Proof of Work em escalada. Se você me botar pendurado ali, eu vou cair na primeira pegada. Já o cara não. Ele já está preparado para isso. Isso demandou muito trabalho, muita energia gasta. Né? E bailarina, a mesma coisa. Tem uma foto daqui de um pé detonado aqui, porque não é fácil treinar para fazer o trabalho dela. Né? Então, o conceito de prova de trabalho é muito legal. Então, assim, ele é difícil de fazer, mas é fácil de demonstrar que foi feito. Né? Uma pessoa que faz parada de mão, planta bananeira, pode dizer que ela planta bananeira. Mas se ela mostrar e fizer a prova de trabalho, você já sabe que ela passou por todo o processo de aprender aquela técnica ali, senão ela não faria. Mais ou menos. Um outro exemplo que eu gosto de usar para o pessoal entender bem como funciona a mineração, sabe? A diferença do node validador pro minerador pensa num quebra-cabeça. O quebra-cabeça é muito difícil de montar e assim, a partir do momento que ele está montado, é a coisa mais fácil de todas perceber se ele está certo ou está errado. Esse processo de montar o quebra-cabeça é o Proof of Work. É a parte que você está colocando energia, que é difícil. E a parte de verificar que o quebra-cabeça está montado é a parte fácil. São os nós, são os validadores. Você simplesmente está rodando o Bitcoin Core lá e você valida a rede e é a coisa mais leve de todas. É o que permite o Bitcoin ser descentralizado. Tá, deixa eu até fazer uma pergunta. Você fazer o quebra-cabeça é o work, né? É o work, isso, justo. Aí você mostrar ele montado é a prova de que você fez o work. Perfeito, né? perfeito. E aí o outro ver e conferir que está montado é a validação disso. Validação. Legal. Isso, perfeito. Esse gráfico aqui, esse infográfico clássico. Aqui é... Não, esse é um post clássico do Fórum Econômico Mundial lá de 2017, falando que em 2020 o Bitcoin iria consumir toda a energia que o mundo consome. Quer dizer, mais energia do que o mundo consome hoje. Ou seja, no fundo aí tem toda uma discussão sobre os FUDs que o Bitcoin enfrenta como questão energética. Então, tem toda uma discussão de, faz sentido você achar que uma transação você faz diretamente a extrapolação para o custo energético? Não, porque existe a Lightning, sabe? Tem umas discussões mais técnicas assim para explicar como todo o raciocínio, todas as contas, todo o pensamento em relação ao custo energético
é falso, assim, se apoia em premissas erradas. Perfeito. Eu vi um vídeo do Antonopoulos falando sobre isso, que ele fala, cara, não sei se foi vídeo, podcast, enfim, ele fala, pô, esse pessoal que era exatamente sobre isso, eles fazem umas previsões que são meio ridículas, porque tem coisas no meio do caminho que vão acontecer que eles não preveem, e a gente mesmo não prevê. Então ele pega uma mulher grávida e ele faz um cálculo da barriga dela de uma semana para outra, e depois da outra semana, e faz uma previsão de que, ó, nessa taxa de crescimento, em 2 anos, essa barriga vai ocupar o quarto todo. Perfeito. Sem levar em conta que vão ter um evento no meio do caminho, que é o nascimento da criança, ou seja, nada daquela previsão vai acontecer, porque não vai crescer de forma infinita sem que haja algo que a gente não consegue prever nesse momento. Lightning Network é um deles, que vai ter seu peso na diminuição de gasto energético e no aumento de transações. Então, assim, você fazer uma extrapolação de um raciocínio sem ter o conhecimento da coisa é igual a história da grávida. Você achar que ela vai crescer indefinidamente. Deixa eu ver aqui. O problema do grande consumo de energia. Nós vamos falar sobre isso agora, Victor. Aqui, ó. O problema do grande consumo de energia com o Greenpeace. Cara, aconteceu uma coisa essa semana, para quem não está sabendo ainda, que o Greenpeace e um dos fundadores, acho que da Ripple, né? Da XRP, que é uma criptomoeda super boa. Mentira, tá? Por favor. Uma porcaria. O cara está fazendo uma campanha dizendo para mudar o código do Bitcoin para gastar menos energia. Cara, é tão ridículo isso que não vale nem a pena comentar, mas enfim. Olha como chega, onde chega a idiotice humana, né? Eu conversei com o João Grilo hoje sobre isso. A gente gravou um podcast e daí no meio do assunto foi isso. E, cara, no fundo, assim, é uma campanha de marketing para os dois. Tipo, pro cara da Ripple, quantas vezes você tinha falado da Ripple no último mês? Nossa, e se ele é bilionário, quantos são 5 milhões de dólares investidos? Só o pump que gerou na Ripple desde então, para as pessoas estarem ouvindo mais o nome dela, valeu a pena. E aí vamos pensar no Greenpeace também. Como o Greenpeace paga as próprias contas? Eles simplesmente são uma instituição que faz propaganda sobre causas climáticas para receber doações. Então a externalidade para essa ação toda não está neles. Está nas pessoas que estão comprando a Ripple e nos doadores do Greenpeace. Então, tanto para o Greenpeace quanto para os caras da Ripple, é só uma jogada de marketing, é só uma maneira de captar mais recursos, assim. E para a gente é só assim um porre, porque a gente vai ter que lidar com esse FUD por muito mais tempo de novo. Eu acho que você fala sobre isso, mas eu vou adiantar um pouco aqui. Com relação ao gasto energético, cara, tem umas comparações tão absurdas. Realmente, parece que os aparelhos que ficam em stand-by, aquela luzinha vermelha, de que o aparelho fica ligado em stand-by nas casas americanas, só gastam mais do que toda a mineração de Bitcoin. Me parece que, e isso já é bem antigo, que uma semana na época de Natal, que se gasta de luz com luzinhas só, se não me engano, em Nova York, na época de Natal, tem um impacto maior do que a mineração de um ano de Bitcoin. E você imagina, por exemplo, a máquina financeira de Fiat, quanto custa para manter, quanto custa em termos de energia para você manter o sistema bancário, todas as máquinas, todos os computadores funcionando, toda a parte de segurança e etc. E a máquina de guerra, quanto gasta? Então, esses assuntos não vêm à tona porque o Bitcoin ele é muito, além de uma ameaça real a essas entidades, ele é muito transparente. Então, fica fácil de medir, coisa que a gente não consegue medir no resto. Então, assim, é um argumento muito fácil de fazer, impossível de provar sem você se expor, né, sem expor os outros problemas, mas o pessoal joga no ar como se fosse um problema único do Bitcoin, como se fosse a única coisa que existisse no mundo que causasse problema. Tipo, fazer uma análise no vácuo, sem comparar com as coisas que estão do lado, nunca faz sentido nenhum, no fundo, né? É simples assim.
Tipo, o pessoal não compara o Bitcoin com a indústria dos bancos, não compara com... sei lá, no fundo, você falou aí por cima, mas é isso. Qual é o custo energético? Quais são as emissões do exército americano? Nossa. Se o exército americano é o lastro do petrodólar, qual é o custo do exército americano? Qualquer comparação justa precisa levar isso em conta. Sabe? Tipo, você quer fazer qualquer coisa, algo, se mete. Né? Eles não comparam com nada, eles comparam com o gasto energético de um país. Beleza. Qual que é o impacto, por exemplo? O Bitcoin gasta o que gasta a Argentina de energia. Qual fatia da Argentina está sendo ocupada por exatamente essas coisas que a gente falou? Energia desperdiçada, energia jogada fora, energia do sistema financeiro, energia do exército, energia gasta em violência ou algo assim. Então, não, calma aí. E tem um outro argumento a ser feito aí, que é quando a Argentina foi referência de qualquer coisa. Mas eu acho que tem no teu artigo ali, né? Se a gente colocar o que a Argentina significa em termos de gasto mundial... Sim, não é nada. É nada. Não é nada. É um peso, assim. A China impacta mais, inclusive, vendendo luzinhas de Natal para o mundo. O mundo usando luzinhas no Natal. É bem isso. Tem isso no teu artigo aqui, né? Tem um pouco mais para baixo aí, sim. Tá. Ozonte. Ok. Depois a gente volta se precisar aqui, mas deixa eu achar só aquele gato. Não, aí é a comparação aí da Argentina. Ó. Aqui, ó. Então vamos lá. O Bitcoin usa mais energia que a Argentina. Olha onde é que está o Bitcoin ali. E olha onde é que está o consumo da Argentina comparando com o mundo. E aqui nós vamos Ucrânia, e assim para frente. Daqui que nós vamos começar. Faz diferença aqui para o Brasil, por exemplo? Quanto que o Bitcoin tem que gastar de energia para chegar perto do que o Brasil gasta de energia como um todo? E não é que... E assim, ó, volto a repetir uma coisa que eu gosto de falar sempre. Gasto de energia é uma coisa boa. Gastar energia é sinônimo de que a gente está evoluindo, estamos indo para frente. A questão é de que forma, que tipo de energia é essa, né? Ou se é desperdiçado ou não, ou qual que é a matriz dela, mas usar energia é imprescindível para crescer, para você desenvolver, tá? Olha a tua casa, simples assim. Olha a casa. O que você tem que gasta energia hoje que não gastava há 20 anos, né? Esse telefone é uma delas. E assim por diante. Televisão. Quanto que se gasta em televisão? Quanto se gasta hoje em computador que não existia antigamente? Usava a máquina de escrever. Entendeu? Então, assim, se gasta mais energia, mas olha como a humanidade evoluiu, por exemplo, com a invenção dos computadores aí, né? Não, e é engraçado que, assim, só o Bitcoin tem esse... É julgado dessa forma moralista, vamos falar assim. A pessoa que quer ter luzinha de Natal, ninguém fala, nossa, que gasto superficial, que idiotice. A pessoa que quer ter máquina de lavar, ninguém fala, não, mas isso está gastando muita energia. Olha lá, o Zero falando que redes sociais gastam mais energia que o Bitcoin. E é isso, no fundo, a energia, se tem alguém consumindo ela, ela já está sendo usada, ela não está sendo desperdiçada. Então, por que o moralismo só para uma das N formas de que essa energia está sendo utilizada? Tipo, quem tem que saber se vale a pena o gasto ou não de energia é a pessoa que está comprando essa energia, que está pagando para usar essa energia dessa forma. Se essa pessoa está pagando, no fundo mostra que é válido. E a gente não faz essa análise moralista para nenhuma outra forma de utilização de energia. Perfeito. E, de novo, no fundo, sei lá, eu acho muito doido como as pessoas não percebem como isso é meio esquizofrênico, assim, sabe? Como você faz uma análise e usa a lógica A para um negócio em específico e para todo o resto da sua vida você usa a lógica B. Por exemplo, a gente está falando sobre ouro. Qual é o custo energético no mundo para minerar ouro? Né? Não sei se existe. Então, tem toda essa tabela aí, né? Querendo ou não, tem emissões, tem uso total de energia, tem... Legal. Tu tem aqui, passou batido. Olha que interessante. Uma tabela que, assim, para o pessoal que está escutando na podcast, cara,
No fundo é isso, vale a pena olhar o vídeo também. Tem que olhar o vídeo, cara, é uma tabela bem interessante. Essa tabela não tem como escrever ela bem descrita, assim. Não. Então, assistam o vídeo. Dá uma pausada lá, daí compara, tem a comparação de quanto é o gasto energético do complexo industrial militar, da indústria do ouro, etc. Vale a pena dar uma olhada nesses gráficos, sim. Olha, tem muito interessante aqui também. Consumo de energia da mineração de Bitcoin versus outras inovações. Então, tem ali o... Por que tem duas cores ali no Bitcoin? Sai da imagem que deve estar na legenda explicando. Ah, tá ali. São duas estimativas diferentes. Porque essa imagem é do relatório da NYDIG, né? Então, eu peguei tanto a estimativa do relatório da NYDIG, que é a imagem em roxo, que é o 62, quanto a estimativa de uma reportagem da BBC, que é o 121. Então, eu plotei as duas junto para ser mais representativo, assim. Perfeito. Por exemplo, na BBC, que é o 121, fica um pouco acima do consumo de energia de máquinas de secar roupa. Perfeito. Mas ainda consome menos energia do que data centers. E por que não tem briga contra as máquinas de secar roupa, né? Exato. Data centers é mais do que o dobro. Ou é o dobro. Geladeira, refrigeração, gasta 630, sendo que o Bitcoin ali, na pior das hipóteses, gastaria 121. 5 vezes a mais, assim. Daí, tipo, ar-condicionado e ventilador. Mais de 10 vezes, 15 vezes, 12 vezes, sei lá, uma coisa assim a mais. E é isso, é para mostrar como o nosso critério, nossa régua não é linear, sabe? A gente julga por hora. A gente julga eventos diferentes como se fossem diferentes e não usando a mesma métrica para todos eles. Perfeito. Por exemplo, pensando no Bitcoin como uma commodity, comparando com outras commodities, assim, o quanto você emite de CO2 para produzir o Bitcoin, sabe? Na mineração de Bitcoin. Você não compara o quanto... E olha o alumínio aí, por exemplo, que a gente estava citando. O alumínio Bitcoin lá, 33, alumínio 1084. A indústria do alumínio 30 vezes gasta mais, gera mais emissão de carbono do que a indústria do Bitcoin. E é isso, não é que a indústria do alumínio não é importante, mas, porra, a indústria do Bitcoin, se ela realmente fizer tudo o que a gente bitcoinheiro imagina e acredita que ela fizer, no fundo está muito barato o custo dela. Sim, esse é o ponto. E tende a diminuir, na realidade, diminuir no sentido, o impacto, né? Porque o Bitcoin está cada vez mais sendo utilizado por energia que está sendo desperdiçada, né? Sim. Olha lá, e exatamente você chegou aqui, ó, tipos de energia utilizados pela rede do Bitcoin. Vamos ver como é que está aqui. Que é justamente essa questão que o Bitcoin tende a amplificar o uso das energias renováveis. Você pensar, El Salvador começou a minerar do nada porque ele tinha energia geotermal sobrando. Você pensar, não sei, deserto do Saara como exemplo, ou a Islândia como exemplo, são energias renováveis que estão sobrando. São energia geotermal, energia hidroelétrica, energia solar, energia eólica. Em geral, essas são as energias que estão sendo desperdiçadas. Então, o aumento da rede do Bitcoin não precisa estar relacionado ao aumento de emissão necessariamente. Você pode simplesmente começar a usar mais energias verdes. E o que o pessoal não coloca na conta também é o seguinte: como funciona qual é o nome? As coisas, as minerações verdes, a energia verde hoje em dia, ela funciona por subsídio. O que isso significa dizer? Significa dizer que ela não é viável economicamente. Se você aumenta muito o incentivo à produção de mais painel solar, de mais hélice, de mais material, você tende a melhorar a tecnologia porque você tem ciclos de inovação e de iteração, então você melhora e você barateia a tecnologia. Então você tem um consumidor que não precisa estar sendo subsidiado e ele vai consumir, você gera uma pressão por inovação no setor como um todo. Então, assim, isso possivelmente gera uma melhora muito grande em toda a tecnologia das energias verdes. Isso é uma coisa que você nunca vê o pessoal debatendo, que é como a gente vai viabilizar as energias verdes de verdade.
Porque a gente vai ficar subsidiando elas para sempre ou elas vão se tornar viáveis economicamente? Para elas se tornarem realmente viáveis, você tem que tentar baratear o custo dos negócios envolvidos, seja as pás, seja os painéis solares, melhorar a tecnologia, tendo mais demanda é o caminho mais economicamente viável de livre mercado para fazer isso acontecer. Deixa eu até botar